Boa noite a todos. Que seja uma noite bem inspiradora para nós, que possamos, nessa noite fria, aquecer o nosso coração com as lições que nós vamos abordar. Que mais uma vez a gente pare um pouquinho, desacelere e comece a esquecer tudo o que se passou no decorrer do nosso dia. Vamos passar uma borracha em tudo. Nossas aflições, nossos diálogos, nossas frustrações, nossas exaltações. E vamos apenas entrar em contato com essa atmosfera tão serena aqui reinante, para que nós possamos absorver essa paz, essa tranquilidade, que ela possa nos nutrir e, consequentemente, possamos refletir melhor sobre todos os assuntos, de verdade nos inspirar perante as lições que Emmanuel vem trazer para todos nós. Não preciso repetir novamente que é uma oportunidade grandiosa estarmos em contato com máximas tão verdadeiras, tão profundas. É um verdadeiro privilégio podermos tratar do assunto Evangelho sob a ótica altamente avançada de Emmanuel, que além de ajudar na concepção dos nossos pensamentos, dos nossos conhecimentos, essas lições possam, e principalmente, calar fundo o nosso coração, fazer com que nós coloquemos para dentro do nosso íntimo, de nosso espírito, o amor, a fraternidade, a caridade, a benevolência, o perdão, tudo isso que o Evangelho bate exaustivamente para que nós possamos compreender. Aproveitemos esses instantes, iluminemos e venhamos a compartilhar também com os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, aos nossos irmãos que porventura estiverem nos acompanhando pela internet, que toda aventura, toda paz, toda sabedoria, toda a grandeza dos ensinamentos possam iluminar a todos. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos para o item 64 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Cujo tema é o tesouro maior. A gente pode dar, assim, algumas alusões a esse tema, mas como ele não é muito específico, eu vou começar hoje lendo um pedacinho do Evangelho, lendo um pedacinho do que o Emmanuel está retratando sobre o assunto, e depois nós vamos discorrer sobre ele. O tesouro maior. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 34, uma fala de Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também o vosso coração. Tesouro, levando ao pé da letra, a gente vai entender, né? Grana, poder, fortuna. Mas não é o que está retratando aqui, né? Tesouro seria o que nós temos de mais valioso,
E nem sempre o que nós temos de mais valioso é financeiro. Saúde é uma coisa valiosa? Valiosíssima. E quem que dá mais valor à saúde? Aquele que a perde, né? Quando você a perde, você dá realmente um grande valor a ela. É que nem o ar que nós respiramos. A gente passa o dia inteiro, nem lembra que estamos respirando ar. Tampa o nariz e a boca por alguns segundos para ver. Aí a gente vai dar verdadeira importância para o ar que nós respiramos. Mas aqui está falando de outra coisa. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Muito bem. Aqui, na minha concepção, seria o quê? Aonde está? Aonde você coloca todo o teu valor, todas as suas fichas, todos os seus sonhos, todas as suas aspirações, esse é o seu tesouro. E esse tesouro, ele é o mais acertado? É a escolha mais acertada? Depende, logicamente, do querer de cada um. Para algumas pessoas, o seu tesouro constitui isso aqui, a sua família, seus filhos, seus pais, a sua família em geral. Para outras pessoas, mais materialista, o seu tesouro está onde? Na sua profissão, no seu ganho, na sua empresa, no seu negócio. Para aqueles mais desapegados à matéria, o seu tesouro está onde? No semelhante, naquele que compartilha consigo os dias da vida, a vivência nesse plano. Então, cada um vai ter uma aspiração. Mas dependendo de onde nós colocarmos o devido, um determinado valor, a gente vai saber mais ou menos como nós somos, o que nós queremos. Quando nós aspiramos somente às coisas da matéria, há algo de errado nisso? Vamos refletir, vamos filosofar. Há algo de errado você estando encarnado, você lutar para conseguir as coisas que o plano físico pode lhe oferecer? Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer uma boa faculdade, depois, em cima disso, você desenvolve a sua profissão, começa a trabalhar com a aspiração de ter uma estabilidade financeira, uma vida confortável e que você leve do começo ao fim. Há alguma coisa de errado nisso? Há algum lugar que fala, não é permitido. Riqueza, para quem quer o reino dos céus, não é permitido. Há algum lugar que fala isso? A gente vem com um manualzinho de instrução, falar isso aqui você pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente vem? Não vem. Paulo fala uma frase bem interessante. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então nós podemos fazer o que nós quisermos aqui dentro do nosso livre-arbítrio, que não é tão extenso assim como a gente imagina. Mas por que nós temos essa liberdade de escolher, de ir por esse caminho, de ir por aquele outro, de pôr as nossas vontades, de pôr as nossas querências em determinada coisa? Para que nós desenvolvamos e aprendamos com as nossas escolhas. O problema maior é quando a gente se ilude. A própria palavra ilusão, ela já nos dá referência ao quê? Quem ilude, uma hora desilude. A ilusão é aquela fantasia que se faz, que se tem, a respeito de determinado assunto, determinado tema. A desilusão é o quê? É o esmorecimento
dessa ilusão. É o desvanecer de um sonho que realmente era fugaz, não existia. E com a desilusão vem o quê? A dor. Bom, a dor nós já sabemos que é uma retificadora. Tem pessoas que lidam bem com ela, tem pessoas que não lidam muito bem com ela. Mas ela é aquela que vai pôr de novo as coisas nos eixos. Então, só baseado no que está falado ali, o que seria esse tesouro é onde nós depositamos os nossos sonhos, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então vamos ver agora o que o Emmanuel fala a respeito desse assunto. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. Está dizendo que mundo afora existem templos e mais templos religiosos, aonde os corações são preparados para as verdades maiores. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, ou seja, nós. Podemos estar em qualquer divisão religiosa, em seus diferentes graus de compreensão. Aqui que está o X da questão, em seus diferentes graus de compreensão. Por quê? Existem pessoas com um nível um pouquinho maior de compreensão, outros ainda mais simplórios. Então, as religiões que existem no mundo, justamente cada uma se encaixa para um nível de pessoa. A gente erra quando fala assim, aquela religião é muito atrasada. Nós erramos quando falamos isso, quando nós condenamos ou quando apontamos erros em determinado segmento religioso. Por quê? Porque eles são necessários. Porque para muita gente, falar o que nós falamos, por exemplo aqui, no Espiritismo, pareceria o que? Loucura, parecia devaneio, fantasia, algo totalmente inimaginável. Para outros, precisa de uma disciplina maior. Existem irmãos nossos, nós bem sabemos, muito indisciplinados, e às vezes uma religião mais austera faz o quê? Com que ele não descambe para o lado do crime, para o lado do mal. Então isso impossibilita que estes se endividem mais nessa escola desse planeta. Então cada uma se encaixa para um perfil de pessoa. Cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Por exemplo, nós caminhamos por muitos séculos, falo isso porque nós somos reencarnacionistas, sabemos que já tivemos outras existências, né? E nessas outras existências, bem provavelmente, nós estávamos ali presentes na Igreja Católica. Talvez até em outras, mas principalmente na Igreja Católica. Muito bem. Aprendemos o que nessa época? Aprendemos que fazer o bem, você é recompensado. E fazer o mal, você é punido. De uma certa forma, está totalmente correto. Algumas interpretações é que exageram um pouquinho no seu entendimento, mas é bem por aí. Então o fato da gente ter uma religião que nos impossibilita ou assim nos refreia os instintos ajuda e muito. Então, se tal indivíduo está naquela religião, não é bem assim austera, rígida, é lá que ele tem que estar.
À medida que for evoluindo, vai criando asas e vai aspirando voos maiores, mas cada um se encontra no seu lugar. Então, quando estávamos na Igreja Católica, principalmente, eu posso falar do que eu conheço, né? Do que eu desconheço eu não posso falar. A Igreja Católica fala o quê? Céu e inferno, né? Se você for bom, céu. Quando você morrer. Se você for mal, cometer crimes ou tiver uma conduta muito irrepreensível, inferno. Né? Então crescemos espiritualmente com essa ideia. Quando estávamos nessa posição, o que nós aspirávamos? Céu ou inferno? Céu. E o que se falava naquela época? Vou recuar aqui 400, 300, 400 anos na escola do tempo. Se você segue aquela religião, você ganha o céu. Segue tudo que é, todos os mandamentos da igreja, né? E céu. Coisa relativamente tranquila. Você omite as suas imperfeições, supre, né? Você supre, eu tenho vontade de fazer isso, mas não vou fazer, porque a religião, o que ela diz? Se eu fizer isso aí, vai dar ruim, né? Aí vou lá para o inferno. Então, você refreia e vive naquele postulado, até desencarnar, com a ideia de que quando fizer a passagem, vai para o céu. E sem falar que esse trecho ali, daquela coisa que fica refreada, eu também passei na vida muito tempo no catolicismo. E então, quando a gente faz alguma coisa errada, aí tem a confissão. Sim. Não é? A gente vai, se confessa para redimir daquilo. Aí tem aquela tanto de orações, né, para a gente fazer. Pronto. Então, hoje a gente sabe que isso aí é uma zona de conforto. Por quê? Porque eu fui ali, confessei, mas não se esforcei em nada. Simplesmente confessei alguma coisa. É maquinal, né? É maquinal, não é uma coisa de dentro para fora. Então, tem essa vertente, tem essa, vamos dizer assim, esse ponto em que as pessoas podem corrigir suas falhas. Mas, assim, é uma coisa para inglês ver, né? Para inglês ver. Não é uma coisa... Alguns casos são reais, sim. Pessoas que realmente cometeram algum erro e se arrependeram, foram lá, confessaram. Se é uma coisa espontânea, verdadeira, independente de estar numa religião ou não estar, o fato de você se modificar é o suficiente. Lógico que nós sabemos que toda ação gera uma reação. Então, se você fez um ato errado, vai ter uma reação meio dolorosa aí para ser retificada, para você corrigir. Então, isso passa a ser uma responsabilidade. Na visão católica, você não tem que pôr nada no devido lugar, né? Você apenas se arrepende, né? E o jogo segue. Passa-se o tempo. Nós estamos agora não mais nos bancos da Igreja Católica, estamos no centro espírita. E as verdades que nos aparecem já são um pouco diferentes. Então, não basta simplesmente, quando errarmos, nós confessarmos o nosso erro e já sermos totalmente, né? Como é que fala? Absolvidos. Não é assim. Aqui fala o seguinte, ó, você tem liberdade para fazer o que você quiser, pode pintar e bordar. Mas tudo que você fizer, você tirou do lugar, tem que pôr no lugar de volta. E às vezes tem coisas que a gente faz errada, que nessa vida só não dá para consertar.
às vezes vai precisar de outra ou outras. Até a palavra absolvição já é uma... Você está terceirizando, É. né, para o outro deixar você livre. Né? Então eu falo uma coisa para vocês, nós evoluímos no tempo, mas antigamente era melhor. Antigamente era bem melhor. Um ponto positivo disso aí vamos dizer assim, vigiar e orar. Né? A partir disso aí, a partir do arrependimento da pessoa e faz a confissão, a partir daí ela cria uma certa regra, né? Fala, daqui para frente eu não vou incutir no erro novamente. Se você for verdadeiro, sim, mas tem pessoas que não é por conveniência. Não, é assim, eu fiz errado, eu vou lá para alguém me absolver, mas eu não estou nem aí. Não. Eu posso fazer errado de novo, eu não tenho absolvição. É só um ato assim, ritualístico, né? O pagamento é pequeno, né? Pois é. Eu faço errado. Então você se engana duas vezes, né? Mas como nós já estamos um pouquinho mais amadurecidos, não somos melhor que ninguém, somos um pouquinho mais amadurecidos, só isso. E a gente já sabe que tudo nesse universo tem ação e reação. E fez coisa errada, tem que corrigir. Aí, o que acontece? Quando a gente vai agir, a gente pensa já duas vezes. Fala a verdade, não pensa? Hoje em dia a gente não pensa duas vezes? A não ser quando a adrenalina está muito alta, né? Que aí você supre um pouquinho o nosso raciocínio. Mas se tiver com a adrenalina baixa, a gente pensa, não, se eu fizer isso, vai dar aquilo. Não. Mesmo às vezes quando a gente quer, né, falar mal de alguém, a gente quer retrucar, a gente quer extravasar, mas você já refreia. Né? Já é um avançozinho. Né? O avançozão é aquele que alguém faz alguma coisa para você e você não está absolutamente nem aí. Quando chegamos nesse patamar, aí as coisas é sinal que a gente está melhorzinho um pouquinho. A gente pode definir, então, esse fazer o que realmente o espírito, aquele que realmente missionários entendeu a lógica, entendeu como a solução, a gente pode definir, acho que até a infância. Os protestantes, evangélicos não somos, né? Protestantes é a juventude, o espiritismo é a natureza. E lá atrás, na lei mosaica, quando nós éramos os prisioneiros, os bandidos, a gente precisava de uma lei extremamente austera, porque senão a gente acabava com tudo. Por isso a lei mosaica era tão não e não. Era tudo não, né? Não matar, não pecar, não cobiçar a mulher do próximo, não fazer isso, não fazer aquilo, do outro. Por quê? Era disciplina. Por que tanta disciplina? Porque nós éramos indisciplinados. É tipo assim um cachorrinho de estimação, né? Quando está novinho. Se você não disciplinar ele, quando crescer, né, vai dar trabalho. Nós éramos mais ou menos assim. Então tinha que ter uma lei de disciplina. Quando já estávamos disciplinados, veio a lei do amor. Mas só a lei do amor era suficiente? Não, precisava de amadurecimento. Precisava de amadurecimento. Amadurecemos durante 2000 anos. Amadurecendo. E o que nós estávamos batendo em cima? Evangelho, 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 Evangelho. 2000 anos para chegarmos nesse patamar aqui. Para a gente pegar, numa terça-feira à noite, um curso, um estudo, que fala sobre o quê? Evangelho e disseca frases curtinhas com conteúdo altamente, né, grandioso. Redundante isso. Mas, então, hoje, na posição que estamos, de ter responsabilidade, eu acho que uma coisa que define bem a palavra espiritismo é espiritismo igual responsabilidade. Tem que ter responsabilidade por tudo.
Tudo. Tudo quer dizer tudo mesmo. Desde o pensar, falar, agir, comportar, tudo. E interessante, olha, eu estou lendo o livro Ação e Reação, para fazer a palestra domingo, e eu já li esse livro um tempo atrás, não sei quantos anos atrás. Mas quando eu li ele, pelo menos metade ou mais dos detalhes que tem no livro eu não peguei, passou batido. Não peguei mesmo. Por que eu estou lendo agora? Eu estou pegando tanto de coisa que eu estou entendendo agora. Por que eu não entendi lá atrás? Por que eu não vi isso lá atrás? Isso tem uma explicação. Chama-se amadurecimento. Por quê? Às vezes não. Quando a gente pega um assunto pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, é um assunto novo, você não tem uma boa bagagem no seu cérebro para assimilar tudo aquilo ali, né? Você não tem uns exemplos ali, você já não tem outras visões, outras palavras, outras explicações sobre aquele assunto. A partir do momento que você vai enriquecendo o seu cérebro, aprendendo, então você já tem ali um bom dicionário. Aí quando você vai ler de novo, ou pegar um livro que fale sobre o assunto que você já ouviu falar, já leu, já viu comentário, já assistiu palestra, já assistiu filme, aí você consegue, isso aqui, você vai fazendo as ligações. Você vai fazendo todas as ligações. Então, muito acontece comigo, por exemplo, aqui. Às vezes estou lendo um trechinho, falo, isso aqui se encaixa naquele livro que eu li lá. Aí fala relembra aquele tema, daí já vou para outro. Então, quando você não tem esse cabedal de informações, fica difícil de montar uma ideia. Então, às vezes, uma coisa que é bem óbvia para alguma pessoa, para outra, ela fica assim, não entendi. Por quê? Falta de conhecimento. Então, uma das coisas que o Espiritismo sempre fala é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O instruir é para você entender, senão você não entende. Aí fica aquela coisa da fé cega, né? Você tem que aceitar porque eu não entendo. Se o outro está falando, então é porque está certo. Não, a gente tem que criar a nossa verdade. A gente tem que entender, interpretar e saber realmente sobre os assuntos, né? Vamos seguir um pouquinho. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. Viu só? Nos recintos diversos de sua casa, quer dizer, nas diversas igrejas, centros, etc., que existem pelo mundo afora, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. Infantil, pedir coisas... Eu sempre conto essa história. Uma vez eu fui no centro, eu tinha uns 18 anos de idade, fui com um amigo. No centro era lá no Amor e Humildade ainda. Não existia aqui. Aí eu fui com ele, assisti uma palestra, a sessão lá da reunião da Dona Ilka. Depois que terminou a reunião, eu perguntei para ele, o que você achou? Né? Ele estava indo pela primeira, segunda vez lá no centro. O que você achou da reunião? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu vim aqui para pedir para os espíritas que arrumar uma namorada para mim. Encaixa onde? No infantil, né? Foi muito infantil. Mas ele falou com uma verdade tão... Fiquei até com dó. Puxa vida, deve estar sofrendo de amor. Falta de amor, né? Mas olha só, é uma coisa tão infantil. Outra coisa, você vai numa determinada casa, determinado segmento religioso, para pedir coisas que não tem muito a ver, né?
Eu quero mudar de emprego, quero que ajude a mudar de emprego. O que a espiritualidade maior tem a ver com uma coisa dessa? Né? Então, se você tem que fazer alguma coisa, você tem que lutar por isso. Lutar, né? O amadurecimento, logicamente, vai te dar essa noção, mas as pessoas não têm noção. Por quê? São ainda infantis. Não que estejam num patamar assim, muito inferior a nós, não, estão em processo de aprendizagem. Tá? Então, todos nós estamos em processo de aprendizagem, um mais à frente, outros mais atrás. Para uns, alguma coisa que para nós soa infantil, para eles é uma realidade plena. Mas contraditórias. Às vezes a gente pede alguma coisa que vai, em vez de nos beneficiar, nos prejudica. Mas a gente não sabe, e a gente pede. Por exemplo, eu queria ficar milionário. Beleza, tudo bem, não há nada contra. O problema é que determinadas pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Então, vamos supor, ela consegue, vamos supor que consegue, não é fácil assim não, consegue uma posição financeira mais privilegiada. Aí vai fazer o quê? Vai fazer festa, vai se perder, vai se perverter, vai se embriagar, vai fazer tudo, ou seja, vai se iludir nos sentidos da matéria, para falar bem poeticamente, né? E, consequentemente, vai ser bom para ele? Não vai ser. Ou contraproducentes. Ao invés de fazer o espírito dar uma arrancada, né, o indivíduo dar uma melhorada, esse expeditório faz o quê? Que ele desacelera. Por exemplo, para alguns, há a necessidade de um espinho ali da dor para cutucar a pessoa, para ela reagir. Aliás, a grande maioria precisa dar um espinho ali, em algum lugar, espetando para a pessoa ir para frente. Então, estar sem esse espinho, para alguns, faz com que estacione numa zona de conforto, onde a inércia vai corroê-lo. Então, inércia não combina com evolução, com avanço. Então, dependendo do estado evolutivo do cidadão, ele vai querer as coisas, ele vai colocar o seu coração naquilo. Mas nem sempre aonde está colocando o seu coração é o local que deveria. Mas alguns não podem colocar o coração aonde ele não tem condição de estar. Imagine nós, falar dos outros é fácil, vamos falar de nós. Imagine nós. Coisa que espírita almeja é ir para o plano espiritual superior, né? Não quer passar nem nosso lar, já quer passar direto. Então, não quer nem passar em nosso lar, não. O máximo é passar ali com aeróbus, né? Dá uma passadinha ali, fala um oi e já vou para a esfera lá de cima. Espírita sonha com isso. Mas imaginemos, na nossa infantilidade, que isso pudesse acontecer. O que ia dar? Pensa bem, a gente não consegue refrear o nosso pensamento. Primeira coisa, estou falando por mim, não estou falando por vocês, não, estou falando por mim. A gente não consegue refrear o pensamento nosso é ininterrupto. E nem sempre nós estamos pensando bem, nem sempre estamos pensando legal. E lá no plano espiritual, suponho eu, que as nossas ideias elas são plasmadas, né? A gente sabe bem como é que funciona. Então os espíritos, os nossos companheiros de estadia, vão divisar o que nós estamos pensando só de olhar para nós. Estou falando metaforicamente, não é bem assim não, tá? Se fosse assim, eu não quero falar não. Não fica aqui por baixo, mas tá bom. Então, vamos supor que os nossos pensamentos já fossem captados pelos outros. Como que nós sentiríamos? Vergonha. Né? E como ser feliz num lugar onde
nós vamos estar totalmente deslocados. Não tem condição. Por isso a evolução é lenta e gradativa, degrau por degrau. Por isso, abençoado seja o umbral, que ninguém quer ir para lá, mas é lá que nós vamos deixar esses nossos miasmas. Principalmente, a gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia, segundo a ciência, né? Pensamento. É difícil. É difícil. É difícil. Mas olha só, a gente tem que ir por partes, né? Eu acho que a gente tem que ir por partes. Tem certas coisas que, vamos dizer assim, somos organicamente, às vezes, impelidos a determinados pensamentos. Acho que vocês entendem o que eu quis dizer, né? Mas tem certas coisas que nada nos impele a fazer. Por exemplo, querer mal a alguém. Não é uma questão orgânica, é uma questão totalmente espiritual. Eu quero me aproveitar de tal situação ou de tal pessoa. Isso é escolha sua. Agora, tem os problemas hormonais, nós bem sabemos disso, que impelem as pessoas a pensamentos dos mais variados. Tem um atenuante aí. Tá? Dá para se refrear? Dá para se refrear. Mas às vezes passa. Mas o problema é quando você não é inspirado por nada e você quer uma coisa que está fora do contexto. Aí é o problema. Aí você está demonstrando a sua real essência, o seu coração. Está mostrando o seu coração. Então, aonde a gente põe o nosso coração, né? Nem sempre é no lugar correto. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Veja bem, está errado, mas se você não tem aquele capricho satisfeito, isso te gera dor. O egoísta fala de seu tesouro exaltando as posses precárias. Se perde as posses, pensa no egoísta, aquele cara enraizado com as suas coisas, e perde. É como se perdesse seu chão. Então, aonde você põe seu coração, aonde você se ilude, virá desilusão. O remédio está ali. O remédio é feito a partir do próprio veneno. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Tá. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. E espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem estes ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Então, o que quer dizer isso? Que com todas essas experiências nós vamos amadurecendo, crescendo, evoluindo, até que um dia nós vamos chegar a ser o quê? Discípulos resolutos, sinceros, para a extensão do divino apostolado, ou seja, para o trabalho que nos compete, para o fim a que fomos criados. Estamos nessa fase de transformação e erramos. E como erramos? Mas aprendemos com o erro. Olha só,
Cristo espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ou seja, tudo a seu tempo. Imagina se ele já fosse lá e falasse, não, isso aqui está errado, acabou. Inferno para você. Não existiria ninguém na face da terra no céu. Ninguém, absolutamente ninguém. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Olha só. Ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado... Onde que eu li mesmo? Vou ler de novo, eu me perdi aqui. Tá? Cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Aí ele está falando, referindo-se aos apóstolos lá atrás, né? Então vamos trazer para o nosso tempo atual. A gente sacrificaria por alguém? Nós, na condição em que estamos, sacrificaríamos, não estou falando de perder a vida, não. Pode ser qualquer tipo de sacrifício. Você trabalhar para que alguém possa estudar, para que possa ter um tratamento médico adequado, ou que possa dar estabilidade financeira à família. Dispostos a entregar-se por uma causa maior. Acho que ficou melhor explicado aí. Nós estamos já nesse patamar? Veja bem, os apóstolos lá atrás, eles abraçaram a causa por amor ao Cristo, por amor àquela ideia. Nós também temos o nosso chamado. Estamos dispostos a ir até onde para fazer alguma coisa por uma ideia, por uma causa. Aonde está o nosso tesouro? Se ainda estiver nas coisas desse mundo, as coisas efêmeras, tudo bem, não há problema. Estamos ainda crescendo para a tarefa, aprendendo, experienciando. Como a natureza não dá saltos, não há por que nós nos culparmos das nossas limitações. O que a gente não pode é estacionar no erro. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios. Revelam a vontade do Pai em si próprios. O que eu posso traduzir essa frase? Ou seja, onde está a vontade do Pai? Onde? Está sintetizado no Evangelho. Se a gente tiver uma boa resposta para isso, está no Evangelho. Então, essa síntese está no Evangelho. Então, revelam a vontade do Pai em si próprios. Ou seja, é como se nós entendêssemos todo o Evangelho, guardássemos essas máximas e nós fizesse parte do nosso patrimônio intelecto moral e utilizássemos ele como trabalhadores da seara do bem. Trabalhadores, a gente não precisa pôr um crachá assim, ó. Ah, sou trabalhador do Cristo. Não. Eu pertenço à igreja tal, ao centro tal. Não. Basta, aonde estiver, fazer o que manda a cartilha. Fazer o que manda o Evangelho. Fazer o correto. Fazer o certo. Ajudar. Inspirar. Levantar. Soerguer. Ensinar. E por aí vai. Fazer o nosso melhor. Em suma. Terminou? Qual que era o tema mesmo? Tesouro? Tesouro maior, né? Então, uma síntese
do que é esse tesouro maior para nós hoje. Seria a nossa saúde orgânica? Só. Faz parte, mas eu posso responder por mim, eu não posso responder por vocês, né? Aonde está o meu tesouro maior hoje? O meu tesouro maior, aliás, não hoje, mas há algum tempo, eu depositei nessa casa. Aqui, vamos dizer, para mim, é onde eu coloquei o meu tesouro. O sentido da minha vida maior. O trabalho, não é sentido não, o trabalho maior a realizar. E tem uma coisa, pelo menos a gente não deve se orgulhar, né, de nada, mas uma coisa que eu me orgulho é de fazer o que eu faço sem querer absolutamente nada de ninguém em tempo nenhum em troca. Nada. Apenas compartilhar. Isso para mim já me preenche de uma tal forma que eu poderia estar aqui falando para ninguém, para cadeiras vazias, desde que estivessem aqui alguns espíritos desencarnados podendo ouvir e sabendo que eu estaria ajudando em alguma coisa, para mim eu estaria completamente satisfeito. Então, cada um dá à sua vida, né, o direcionamento que bem lhe aprouver. E, logicamente, vai colher dessas escolhas alguns espinhos, alguns obstáculos, algumas desilusões, mas, firme no propósito, a gente vai sair sempre com uma lição aprendida, independente da escolha. Se a gente fizer a escolha melhor. Mas se fizermos a escolha errada, com certeza a vida vai ter condições de retificar as nossas posturas. Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Pode partir para frente? Item número 65 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse que eu gosto. Uma palavra só. Aí dá para falar bastante. Eu não gosto de frases muito extensas, não. Prefiro frases pequenininhas. No caso, uma palavra com 5 letras. Maravilha. Vamos ver quanto tempo consigo falar sobre uma palavra. Pedir. Está aí uma coisa que a gente pode enxergar por vários ângulos. Muitos de nós utilizamos essa palavra, esse verbo, em benefício próprio. E muitos utilizam esse verbo para outras pessoas. Eu sempre associei talvez erroneamente, com certeza erroneamente, a questão do orar, né? A oração, rezar. Eu sempre associei muito a essa palavra, pedir, orar e pedir. Isso é uma coisa que sempre me incomodou e incomoda até os dias de hoje. Então, eu não consigo entender uma oração como petitório, sabe? Então, muitas vezes, talvez seja herança de outras vidas, que a gente fez isso, utilizou dessa forma, que ficou enraizado e que hoje me incomoda muito. Então, é parar e rezar pedindo as coisas. Senhor, dai-me saúde, dai-me paciência, dai-me isso, dai-me aquilo. Sabe, no meu coração, não dá. Não encaixa.
Não encaixa. Há situações na vida em que realmente nós passamos por dificuldades, seja ela física, seja ela financeira, seja ela no âmbito familiar, né? Em que nós estamos numa condição adversa e realmente precisamos de ajuda. Nesse caso, eu falo que encaixa-se perfeitamente pedir ajuda. Nesse caso. Quando nossas forças são insuficientes para superar aquilo que nós estamos vivendo. Então passa a ser uma coisa espontânea. Um pedido de socorro. Mas a grande maioria de nós, ao rezar, ao orar, pede, pede e pede e pede. Mas vamos parar e refletir. O que a gente faz para que aquilo que nós pedimos se torne realidade? Muitas vezes nada. E esperamos que caia de mãos beijadas. Esse que é o problema. A gente quer terceirizar. Quer terceirizar aquilo que nos compete fazer. Esse tipo de oração, esse tipo de orar, né? Essa forma de orar me incomoda muito. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de rezar aqui no centro, de orar aqui. Porque aqui eu sei que eu oro, não é para mim. Não peço nada por mim. Raramente entrei nessa casa pedindo por mim. Raramente. Houve situações, claro, sou humano, como todo mundo. Mas, geralmente, é por uma causa, por alguém encarnado ou desencarnado. Quando é pela gente, primeiro, vamos tentar os nossos recursos. Vamos pedir inspiração para resolver os problemas. Vamos pedir saúde, sim, mas para levarmos a bom termo a tarefa que nos foi confiada. Então, você ter sempre um propósito benéfico, salutar na ponta da linha. Mas, geralmente, fazer, orar, sem ação, para mim não faz muito sentido. A não ser quando as nossas forças se esvaem e realmente precisamos de ajuda de outrem. Mas enquanto nossas forças estão no ápice e a gente fica mendigando ou terceirizando a outro aquilo que nos compete, realmente não condiz. E principal, pior ainda, é quando, além de pedir mal, ainda barganha. Barganhar para mim é pior ainda. Isso é inconcebível no mundo que nós vivemos, na atualidade que nós vivemos. Você tentar barganhar com o pessoal lá de cima. Isso é inconcebível. Entra naquele contexto que a gente viu no texto anterior. Infantilidade. Falta de amadurecimento, falta de compreensão. Se tal coisa acontecer, eu faço tal coisa. Se acontecer um mundo assim desse tamanhão, eu faço uma coisinha desse tamanho que não tem valor, serventia nenhuma. Por favor, isso é infantilidade. Tem que tomar cuidado ao falar isso, porque tem muita gente que pensa e age dessa forma. Eu sei que tem. Muita gente pode ouvir isso e ficar até revoltado, mas é uma verdade. Com as coisas de Deus, não se barganha, não faz sentido algum.
Você dá alguma coisa que pertence a ele. Ó, vou te dar uma coisa que pertence a você, tá bom? Não faz sentido algum. Ah, vou fazer um sacrifício. Passamos dessa fase. Antigamente, lá atrás, o que se fazia de sacrifício? Matava um touro, matava uma pombinha, matava um cabrito, matava o quê? Era um sacrifício. Hoje já não mata-se nenhum animal, acho, para se barganhar, né? Viu como vem lá de trás? Isso fica enraizado no nosso subconsciente? Essas limpezas que a gente precisa fazer quando a gente fala sempre de reforma íntima aqui no centro. Vamos fazer reforma íntima. Então tem que perscrutar mesmo o nosso íntimo, ver como que nós nos portamos, como que nós agimos e retificar posturas. Essas posturas vêm enraizadas, olha, de quanto tempo, pedindo. Vamos agir. Nós somos co-criadores, poxa. Nós somos filhos do homem. A gente pode fazer algo de mais, de maior, basta querer. Nós não despertamos ainda para isso. Estamos na fase de despertamento, mas ainda não estamos amadurecidos o suficiente para despertar os nossos potenciais. Mas são reais, por exemplo, não tem casos aí de pessoas que impõem a mão e a pessoa é curada? Tem algumas falcatruas nisso aí, a gente sabe bem que tem. Mas tem os fatos reais, que uma pessoa realmente tem esse condão. Para que vocês acham que existe isso? À toa? Uma pessoa ou outra que consegue fazer tal coisa. Para mostrar para a gente que é possível. Se é possível, isso pode ser dominado, não pode? Pode. Então vamos trabalhar para compreender isso. Chegarmos num patamar que possamos realmente usar desses dons para fazer alguma coisa. Tem uma frase da Anete Guimarães, numa dessas palestras dela na internet, que falando sobre passe, que muito me assombrou, assim, no bom sentido. Ela falando que achava estranho o passista, né? Ia lá, dava o passe e falava que não pode dar muito passe porque cansa. O passista ia perder muita energia. Ela falando sobre esse assunto. Aí ela faz uma ponderação. Quanta energia existe dentro de um átomo? Imagina de quantos átomos nós somos constituídos. Então, quanta energia nós temos no nosso corpo físico que podemos liberar? Dá para esgotar com um simples passe? Mais ou menos é assim. Eu não sei falar com as palavras que ela falou, porque isso faz tempo que eu vi também. Não me lembro. Mas o que ela salienta? Que nós temos uma possibilidade enorme de energia dentro do nosso organismo, do nosso corpo. E podemos dar muitos e muitos passos e sair melhor do que entramos. Por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Já dei muito passe na minha vida e dou ainda até hoje. Nunca me cansei. Mesmo às vezes com o salão cheio, 8, 9, 10 passes por noite, nunca senti isso aqui de esgotamento. Agora, cada um tem que, logicamente, compreender-se, né? O que está acontecendo aí. Bom, então nós estamos falando sobre o verbo pedir. Quando que a gente vai usar bem esse verbo? Quando nossas forças forem insuficientes para determinada ação e precisamos do concurso alheio, seja de encarnados, seja de desencarnados. Aí nós pedimos, mas não por nós. Vamos lá. Isso que nós vamos abordar esse trechinho está em Mateus capítulo 20, versículo 22.
Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Vou contar outra historinha, né? A gente vai se inspirando e começar a contar a história, né? Isso está em algum livro, não sei de onde, que não me lembro agora. Determinada pessoa não lembro do livro. Determinada pessoa se apaixonou por uma mulher. Isso. Um homem apaixonou-se por uma mulher. Bom, a história vai se desenrolando e não sei os motivos, ele não pode ficar com ela. Não me lembro agora bem da história. Vou só falar a moral do ensinamento. A história dos dois vai se desenrolando, ele não pode ficar com ela. Como ele está extremamente fascinado, apaixonado, o tesouro dele era ela, e viver sem o tesouro ele não queria, o que ele fez? Suicidou. Suicidou por amor. Olha que prova maravilhosa de amor, né? Dou minha vida pelo amor. Patético. Se soubesse, por isso que ensinamentos têm que ser divulgados a exaustão, para que as pessoas entendam que tudo tem consequência. Não pode se banalizar a vida. A gente vê tantos e tantos casos na literatura espírita de pessoas que perderam a vida por bobagem. E isso custa muito, muito tempo de reabilitação, muito tempo, muita dor por causa de alguns segundos. E dor não só para si, mas para os outros. E nós somos responsáveis pela dor que ocasionamos para nós e para a dor que ocasionamos para quem está à nossa volta. Então, um ato deslocado desse não é simplesmente uma dívida que eu contraio para comigo, mas para com todos a quem eu leso com esse ato impensado. Então, esse indivíduo, por amor, estourou os miolos. Aí, não precisa nem falar o sofrimento que aconteceu no plano espiritual. Anos e anos e anos e anos de sofrimento, de alienação mental, de tudo que a gente sabe que acontece nas regiões umbralinas. Até que é socorrido, depois de muito tempo, é socorrido, levado aos postos de auxílio, medicados, etc. E entra num período de convalescença, igual nós aqui como encarnados, a mesma coisa. Isso leva tempo, até que chega um ponto em que ele já está numa condição assim mais sóbria, né? E aí ele pede: eu gostaria de visitar a pessoa, tal pessoa, aquela pessoa. Aí, a título de aprendizagem, né? Levam ele até a presença dela. Ele, espírito, leva até a presença dela, encarnada, que ela está em determinado lugar. Só que os anos já se passaram-se muitos anos, né? E sabe, aquela menininha novinha de 20 anos, quando está com seus 50 anos, 60 anos, já não é aquela menininha novinha mais. Aquela coisinha, né? Às vezes, uns quilinhos a mais, né? As coisas, né? Aí, ele chega em determinada casa, olha e vê aquela mulher. Ele assusta. Eu dei um tiro na minha cabeça por causa disso aí. É verídico, eu estou falando hilariamente, mas é verídico. Poxa vida, olha só. Ele viu aquela mulher que, aliás, não estava só fisicamente comprometida, não.
o jeito de falar, o jeito de agir também, era uma pessoa, né, de nível baixo. E ele suicidou por causa dela, olha só. Isso é amor? Não é. Isso aí é capricho. Capricho, puro capricho. Egoísmo, orgulho, sei lá. Ou uma mescla de tudo isso. Só que se você tivesse um discernimento, assim, ó, a gente não morre. Morre o corpo físico. O corpo espiritual vai sobreviver e tem uma coisa, ele é igualzinho ao teu corpo físico. Então, se você sente dor aqui, você vai sentir dor lá. Se você lesar aqui, você vai lesar lá. Se está doendo aqui teu coração aqui, encarnado, quando você partir para o lado de lá, essa dor vai continuar do lado de lá. A única diferença é que você perde o corpo de carne, só isso. Sabendo disso, ninguém vai dar um tiro na cabeça. Por quê? É como você perder um escudo numa guerra. Pensa bem, você está numa batalha e você tem um escudo e tem uma espada para você lutar. Tá? Então, muitos golpes você vai conseguir, com o escudo, você vai conseguir se proteger. O corpo nosso físico é mais ou menos esse escudo. Então, muitas coisas que nos feririam, que feririam o nosso espírito, o nosso corpo impede que aconteça. Refreia. Muitas lembranças do passado que poderiam... tal pessoa foi minha inimiga, mas hoje é minha amiga, mas essa pessoa já me apunhalou. Então, essas coisas que interfeririam demais na minha existência, o meu corpo físico faz com que eu esteja protegido. Só que quando você perde o corpo físico, você perde essa proteção. Então aí você fica de peito aberto para tudo que der e vier. E aí a dor vem lancinante. Punição? Aprendizado. Só aprendizado. 5, 10, 15, 20 minutos falando sobre a palavra pedir. Legal, né? Emmanuel, que é bom nada, né? Vamos então ler um pouquinho de Emmanuel, né? A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Gente, não façam isso. Tá? Conselho meu. Se é que serve para alguma coisa, meu conselho. Não façam isso. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Não peçam nada. Ao contrário, façam alguma coisa. É para isso, nós somos co-criadores. Lembra disso? Nós somos co-criadores. Nós somos aqueles cara que vai trabalhar na enxada, vai pegar na enxada. Então, não vamos pedir o alface, vamos pedir a enxada. Tá? Deu para pegar a metáfora, né? Raros os que aí comparecem, na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas pelo alto. Muito claro, muito nítido e pegou no âmago, né? Raros os que vão às casas, não estou falando só do centro espírita, não. Qualquer igreja, qualquer centro, qualquer lugar onde se une para falar de Deus. Raros que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria dos conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. Seguindo. O que eu gosto de Emmanuel é que ele vai justamente na ferida. Ele não tem meias palavras, né? Ele não contemporiza muito, não passa a mão na cabeça. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que Chico sofreu muito na mão de Emmanuel.
Eu não queria esse homem para ser meu mentor espiritual de jeito nenhum. Nossa, não queria não. Estou brincando, queria ser. Queria ser. Seria assim. Dizem, né? Dizem. Tem alguns que falam que não, outros que falam que sim. Está falando da Flávia? Pois é. Eu também fiquei naquela, sabe? Eu já vi algumas reportagens falando que era, algumas que não era. Também, juro para você que antes eu pensava que realmente fosse. Mas eu juro que hoje eu fico meio assim, sabe? Também, eu acho que isso pouco importa também, né? Quem foi. Como eu falei para vocês, eu estava lendo, no assunto eu vou para outro, né? Esquenta não. Eu estava lendo o livro, estou lendo o livro Ação e Reação, e aí está lá o André Luiz, ele está ciceroneado por Silas, né? O Silas leva ele para um lugar, leva para outro, e vai explicando as coisas que estão acontecendo, né? Vai socorrer um, vai socorrer outro, e todos eles ficam maravilhados, né? Então Silas é um espírito, né? De grande conhecimento. E as pessoas procuravam ele, determinado problema, ele já dava solução, fazia isso, fazia aquilo, socorria para tudo quanto é lado. Tipo o Bezerra de Menezes, né? Era o Silas. Aí tem uma passagem do livro, bem no começo ainda do livro, que ele vai fazer um atendimento a 2 irmãos lá que morreram afogados e estavam obsediando o sobrinho. E para ele se inteirar, ganhar a confiança destes, ele começa a contar a sua vida, sua vida anterior, o quanto que ele errou na vida anterior. Aí eu parei para pensar, e contou, né, as coisas erradas que ele fez. Depois ele desencarnou, foi lá para as regiões umbrálicas, foi socorrido por aquela casa de auxílio, e lá começou a trabalhar, né, até chegar no ponto de atendente que ele estava. Quer dizer que na vida anterior dele ele fez um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada mesmo. Então, um espírito que com tal envergadura já, tal bagagem de conhecimento, fez aquilo que ele narra no livro que fez, imagina nós. Aí eu fiquei meio assim, puxa vida, não quero saber do meu passado, não. Quero não. Se os bonzinhos do lado de lá fizeram isso, imagina eu. O que eu fiz? E eu pensei que só tivesse juntado a lenha para pôr na fogueira lá da Inquisição, né? Eu acho que eu acendi a fogueira também. Sei não. Estou achando. Né? Brincadeira. Lógico que estou falando em tom de brincadeira, mas a coisa é séria. A gente, na nossa infância espiritual, a gente fez coisas terríveis. Espero que não tão por maldade, mas mais por ignorância. Ignorância, inocência, né? Tem uma outra passagem que até eu já falei ano passado, retrasada, de uma mulher que... é o Divaldo que conta, que uma vez estava lá com o Chico, ele foi fazer um atendimento a uma senhora com a neta, que morava num casebre, uma coisa mais simples, que é a casa de barro, com varas de bambu, né? É uma coisa muito pobre, mas pobre com gosto. E aí o Chico narra a visão que ele teve, que aquela senhora, tão simples, nem sabia falar direito, não tinha nem roupa direito, né?
aquele ser que era a neta, o corpo todo retorcido, praticamente não falava, não ouvia. E o Chico tinha um carinho enorme por elas. Aí depois o Divaldo vai narrando a história, o desenrolar da história. Aí retorna lá no passado, 400 anos atrás, 500 anos atrás mais ou menos. Essas duas senhoras, a senhora e a neta, elas viveram na época da Inquisição. Aquela época da Inquisição, onde acusava-se os outros de herege, né? Se eu falasse assim, para os inquisitores, o Geraldo é um herege. Aí abria-se um processo contra ele, prendia ele na masmorra, todos os bens dele eram confiscados e repartidos entre quem denunciou e a igreja. Olha que legal que foi a Inquisição. Joia, né? Então, essas duas foram responsáveis por essas delações. Elas faziam isso. Com isso, enriqueceram muito. E aquelas pessoas que elas acusavam iam para as masmorras, iam sofrer aquelas torturas violentas, né? Indescritíveis. E olha que tamanho de débito. E levou 400 anos para ela ir pagando parceladamente esses débitos. Veja bem, é muita dor. Parceladamente. E a última reencarnação de ressarcimento dessas dívidas era aquela. Então o Chico via elas vestidas como na corte, lá de antigamente. Não via elas com aquela simplicidade daquele quadro. Então, olha, é melhor que a gente não saiba o nosso passado. É melhor. Então, deixa ele lá atrás, a gente não sabe o que fez, mas a gente, conhecendo um pouco a história da humanidade, a gente sabe que coisa boa não foi. Então não vai nos levar a nada querer saber disso. O que importa é o hoje. O ontem já aconteceu, não vai voltar. E o amanhã ainda vai acontecer. E a gente sabe hoje que o primeiro impacto de tudo que a gente faz é em nós mesmos, né? E lá atrás, quando Jesus estava reunido com os apóstolos, Deus trouxe um monte de informações, né? Assim, bem repetidas, falaram. Aí Jesus até falou, deixa eu adquirir essa questão de infância. Nós ainda somos infantis. Eles são mais ingênuos do que nós. É uma realidade. A ingenuidade leva a gente a fazer a realidade. Dá para notar quando um indivíduo é ingênuo de verdade e quando ele é mau de verdade. Dá para notar. Sabe? E existem pessoas que são más de verdade, existem. Geralmente são aqueles espíritos mais antigos, aqueles mais reticentes que foram trazidos lá no degredo, né? Esses ficaram aqui no nosso plano alguns exemplares assim bem enraizados, bastante ainda. Então você nota quando a maldade é pura ingenuidade ou tem aquela maldade que a pessoa é altamente inteligente e sabe usar a sua inteligência para fazer o mal. Então, aí a gente faz o divisor na inteligência da pessoa. Onde que eu parei? No mais alto ali? A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. É aí que está o meu grande incômodo, que eu falei para vocês. Isso me incomoda muito. O subornar, o barganhar,
Me faz isso que eu te faço aquilo. Tá certo, tem pessoas ainda simples que fazem promessa. Se acontecer tal coisa, eu faço isso. Tudo bem, a gente compreende o estado de espírito daquela pessoa. Compreendo. Não que eu aceite, compreendo. Mas existem pessoas que não fazem esses petitórios com essa ingenuidade, com essa, como é que eu vou falar? Espontaneidade, né? É uma espontaneidade tão grande que não há maldade nisso. A pessoa vê as coisas daquela forma. Lembra, é na intenção que está o problema. Então, tem tantas pessoas que fazem promessas, etc, 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 e são atendidos? Lógico, são. Então funciona por merecimento. Sabe? Por merecimento. Pedis, obtereis. Batei, abrir-se-vos-á. Lembra disso? Então, por merecimento. Agora, quando se acostuma, tudo vai pedir, tudo vai pedir, tudo vai pedir, e sem agir, pedinchões, essa palavra eu não conhecia não, pedinchões inveterados, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Isso aqui é interessante. Às vezes, isso eu aprendi há muito tempo aqui no centro. Fala assim, não pede muito para Jesus. Não pede, não insiste muito, que vai que Ele te atende. Aí você está lascado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pede mal. Vamos lembrar no caso lá do cidadão que eu falei que suicidou por causa da mulher, né? Por causa do amor dele. Imagina, se ele pedisse para Deus, Senhor, eu quero ficar com ela, quero ficar com ela. Tá bom, então você quer? Tá. Aí os anos vão passar, quero ver. Agora você aguenta até o final. Né? Na realidade, isso acontece com quase todo mundo. Né? Aí pede, uma hora, tá. Para de encher meu saco, tá, leva. Agora você arca com as consequências. Estou muito brincalhão hoje, né? É tudo brincadeira, gente. Não leva no pé da letra, não. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Tédio. Está aí uma palavra que compensa. O tempo passa muito rápido, não dá para a gente falar as coisas aqui. A gente vai ficando preenchido certas lacunas. Vocês já sentiram dentro de vocês tédio? Falta de alguma coisa? Parece que falta alguma coisa na minha vida, não está legal assim. Já sentiram isso? Não? A vontade de não fazer nada, mas se não fizer, é uma insatisfação consigo próprio, né? Está faltando alguma coisa, não está legal. Geralmente ele fala assim, eu não acordei legal hoje, né? É muito comum. O que está faltando? Tem alguma lacuna que não está preenchida. Onde que eu estava mesmo? Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Ou seja, na realidade, a gente sabe que tem que fazer algo. É essa falta do fazer algo que nos traz o tédio. Nós temos um Pai muito bom. Deus é muito bom. Sabe por quê? Ele
Ele colocou na gente aquilo que a gente precisa para evoluir. Então, é tipo aquela lei da recompensa, sabe? Se você fez o negócio certo, você ganha uma recompensa. Fez outra coisa certa, ganha outra recompensa. Só que isso está intrínseco em nós. Então, se nós fizermos as coisas certas, tem algo no nosso organismo que nos dá a recompensa. Eu esqueci o nome desse negócio. É uma dessas inas que nosso cérebro produz. Não sei se é dopamina, não sei. É uma dessas inas aí. Então, você ativa um determinado local do cérebro que te dá essa satisfação, que só dá quando você faz isso. É dopamina? Eu não sei, eu não lembro se é dopamina. Então, está intrínseco em nós. Então, se você fizer tal coisa, vai te acender essa região do cérebro que vai te dar prazer, satisfação. Você vai se sentir outro, pleno. Sendo que, às vezes, está tudo bom na sua vida e você sente sente falta de algo, falta de algo, falta de algo. Falta do quê? Falta de ação. Na ação você produz. Na produção você tem a satisfação. E aí você tem força para continuar. Então, nunca a inércia é uma boa escolha. Nunca, nunca, nunca. Então, descansar ao mínimo possível. O necessário, a melhor. Né? Mas trabalhar sempre. Tanto é que, pode ver, Chico trabalhou até o final da vida, foi. Divaldo trabalha até os dias de hoje, faz. Irmã Dulce trabalhou exaustivamente, sim. Madre Teresa também. Por que esse povo trabalhou tanto? Por que não descansa um pouquinho? Porque no trabalho eles encontravam o prazer que lhes preenchia. É isso que nós estamos ainda aprendendo. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Por que tem tantas pessoas infelizes, bilionárias, milionárias, que têm de tudo, um corpo perfeito e belo, uma estabilidade econômica, além do necessário, relacionamentos os mais saudáveis, sadios, belos, as oportunidades todas ao seu alcance, e são infelizes. Por quê? Nós fomos programados para sermos felizes na ação e não na obtenção de coisas. Não nos preenche. Por que existem essas pessoas que são compradores compulsivos? Já pararam para pensar? Tem pessoas que compram, não sabe por que comprou. Eu comprei esse negócio aqui, mas não sei para que vai servir. Mas compraram. E tiveram prazer de comprar. Então, o que essas pessoas buscam? O prazer da compra. O prazer de fazer. Mas na hora que chega o resultado, encostam. Eu acho que todos nós já vivemos isso, né? Já ganhamos as coisas, e algumas não demos a menor bola. Até o ato de ganhar, joia, aqueles momentos de apreensão, né? De
esperando até conseguir e depois consegue. Por que não dá o devido valor? Por que tem pessoas que dão valor a coisas tão diminutas, tão pequenininhas? E aquilo ali já é o suficiente para eles completar. O que falta? O que falta é ação, é movimento. A gente só vai ser feliz movimentando as nossas possibilidades, movimentando as nossas preferências, sempre no caminho certo. Isso vai nos dar prazer, isso vai nos completar. Pedir, só pedir, é mais ou menos como se fosse um empréstimo que pode até nos ser concedido, mas a gente vai ter que pagar por ele, né? A gente vai ter que pagar por aquilo, às vezes, que a gente nem soube usar ou nem conseguiu usar. Então, saber pedir. Quando? Qual a melhor forma de se pedir? Quando nossas forças forem insuficientes para em determinado momento, ou quando precisamos do concurso alheio para ajudar alguém, a socorrer alguém, quando nossas forças são insuficientes. Aí sim, nós pedimos pelo próximo, pelo bem alheio, por nós, apenas para que nós nos mantenhamos de pé, com saúde, para trabalhar, para perseverar e para lutar pelo nosso desenvolvimento. Gente, por hoje é isso. Nós falamos sobre tesouros e pedir, né? O nosso tesouro, logicamente, está no amor que nós podemos comportar no nosso coração. E pedir é pedir para que todos tenham saúde e paz para continuar essa jornada. Que Deus nos abençoe.